Olá, muito obrigado a você que nessas férias continua firme, me vendo, me ouvindo, confirmando sempre que eu sou independente, que eu não apoio o governo, que eu não apoio a oposição, que eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do seu lado, do lado do povo brasileiro. E é do lado do povo brasileiro que eu venho aqui esclarecer definitivamente para você quem é e o que fará Ciro Nogueira, o presidente nacional do Partido Progressistas, o partido de Paulo Maluf, símbolo, ícone da corrupção durante a ditadura militar que o Bolsonaro tanto adora. Ciro Nogueira foi eleito, assim como o Bolsonaro. Ele teve, olha aqui, 897.959 votos. 29,2% do eleitorado do voto útil no estado do Piauí. Agora, é bom lembrar a você que esses votos têm uma distorção, que é a seguinte: se elegeram 2 senadores. E quando se elegem 2 senadores, você, para ter uma ideia do universo que elegeu o senador, tem que dividir pela metade. Porque, por exemplo, o outro que foi eleito, né, que é o Marcelo Castro, do MDB, teve ali também muito perto, 812.233 votos, 92,7% dos votos úteis no Piauí. Olha, isso aí é suficiente para dar ao Bolsonaro aquela tranquilidade que ele espera ter na hora de disputar a reeleição em 2022, ano que vem? Você que sabe. Não, mas ele está investindo agora nas bancadas. A bancada do PP, que é o partido que o Ciro Nogueira preside, é uma em 21 no Senado. 21 bancadas, né? Tem 5 senadores, né? Menos da metade dos 12 que tem a maior bancada do MDB. Mas tem uma bancada mais robusta, como está na moda de dizer, na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, 22 bancadas, a bancada do PP, Partido Progressistas, tem quantas mesmo? 5, não, 5 no Senado. Na bancada da Câmara tem 41 deputados, né? E está ali em quinto, sexto lugar. A gente não tem uma ideia muito precisa, que mudam muito, né? Mudam muito de camisa partidária, né? Então, meus amigos, eu quero lhe dizer que numa coisa o Ciro Nogueira vai ter dificuldades. Ele vai ter essa votação toda. Olha, lá na Câmara, quem tem essa votação toda é quem foi eleito presidente lá, né? Que é o Arthur Lira. Teoricamente, no Senado, que ele está, digamos, representando no novo governo do Centrão, nessa renovação do Centrão no governo Bolsonaro, que agora diz que é do Centrão, que sempre foi do Centrão, que ninguém percebeu, mas ele sempre foi do Centrão. Quem preside também é o Rodrigo Pacheco, que não anda com um entusiasmo muito grande, assim, pelo o desgoverno Bolsonaro, não. Agora, o Ciro Nogueira tem muitos pontos em comum com o Centrão e com a família Bolsonaro, né? Olha, os jornais de hoje publicam que o Ciro Nogueira tem ali que explicar 17 milhões que ele não declarou à Receita Federal. Não é pouca coisa, não, é bastante dinheiro. Ele responde a 5 processos, 2 dos quais em sigilo de justiça, né? Pois é, o Roberto Jefferson, que deve ter lá uma dorzinha de cotovelo, porque o Bolsonaro desmembrou o Ministério do Trabalho e da Previdência Social e agora também do Emprego, da Economia, e ele achava que aquele ministério era para ele, ou melhor, para a filha, Cristiane, né? Cristiane Brasil, a filha do Roberto Jefferson. E aí o Bolsonaro deu com o Onyx Lorenzoni. E aí o Roberto Jefferson não perdeu para dar uma cutucada. Disse que o Bolsonaro está cometendo o mesmo erro do Collor. Qual foi o erro do Collor? Quando o Collor começou a responder a processos de impeachment no Congresso Nacional, ele
usou o estratagema de fazer um ministério acima de qualquer suspeita, que não é bem o caso do ministério do Bolsonaro agora, e era no caso do ministério Collor. Não adiantou de nada, né? Já os passarinhos da justiça, coronel, né? Do Exército Nacional, e, no caso, Adib Jatene no Ministério da Saúde. Não pode ser comparado com toda a venha o doutor Marcelo Queiroga, não é verdade? Pois é, inclusive em currículo de médico. Agora, tirando à parte o ciúme, a inveja do Roberto Jefferson, o delator do Mensalão, prestou esse serviço à sociedade brasileira, a lembrança é bastante, digamos, assertiva. Por falar em assertiva, eu venho aqui também para registrar que os Estados Unidos da América voltaram a impor o uso da máscara em lugares fechados e em público, o que mostra que o comportamento do Bolsonaro não está nem alinhado com os americanos, que sempre foram, mas o ídolo dele é o Trump, que perdeu a eleição do Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, o democrata, além do mais, disse que foi roubado, né, que na eleição ele foi roubado. E já que no Brasil o exemplo do presidente não pode ser seguido, a primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio já voltou para casa, em Imperatriz, no Maranhão. Imperatriz é uma cidade que eu tenho uma lembrança de infância. O meu pai era caminhoneiro e transportava arroz de Imperatriz, no Maranhão, lá para o sertão da Paraíba. Pois lá em Imperatriz, para onde a Raíssa Leal voltou com a sua medalha de ouro em skate, a fadinha, né, com seus 13 anos, a mais jovem medalhista de ouro olímpica da história do Brasil, da disputa brasileira, pediu que não fizessem aglomeração para recebê-la. Disse que gostaria muito de ter uma festa, mas que prefere que as pessoas se protejam. E sabe por que ela disse isso? Porque ela estava lá em Tóquio e ficou acompanhando em Tóquio os números cada dia mais preocupantes de novos casos de Covid em Tóquio. Por causa de quê? Por causa dos Jogos Olímpicos, por causa da Olimpíada. Agora, aqui no Brasil, estão falando em abrir estádio. Inclusive, uma batalha da diretoria do meu time, o Flamengo. É uma vergonha. Eu continuo o Flamengo, mas pelo menos fico envergonhado com esse tipo de coisa. Eu quero também, aproveitando ao dar a notícia do apelo da Raíssa, para dizer que a Raíssa e também o medalhista do surf, né, lá de... Olha, anote bem isso. Lá é Bahia Formosa. Bahia Formosa, não é Praia Formosa, como eu falei. Como é o nome do medalhista, Bel? A Isabel não lembra o nome do medalhista. Ítalo Ferreira. É Ítalo Ferreira. Ferreira é o sobrenome do meu avô, eu falei aqui, Ítalo Ferreira. Deram um grande exemplo de como o povo brasileiro pode ser firme e vencedor. São dois heróis saídos do povo brasileiro. Por falar em heróis saídos do povo brasileiro, eu quero dizer que um desses heróis é Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi muito lembrado agora, primeiro que é o nome da Fundação Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que produz a vacina AstraZeneca, distribuída pelo Ministério da Saúde e considerada a vacina do Brasil pelo Bolsonaro. Pois o Bolsonaro tem a possibilidade de entregar medalhas Oswaldo Cruz a pessoas que fizeram um grande trabalho pela ciência, pela saúde, pela higiene. Sabe quem está destacada entre os medalhados? Michele Bolsonaro. Alguém aqui já ouviu falar numa visita que a senhora Michele Bolsonaro tenha feito a uma UTI, Unidade de Terapia Intensiva da Covid? Ela foi lá visitar o marido, que foi fazer uma lavagem intestinal. Não tinha nada a ver com Covid, né? Mas além dela tem 12 ministros, todos contra a máscara, todos contra o isolamento social, todos contra Oswaldo Cruz.
Não nos esqueçamos que Oswaldo Cruz está sendo enxovalhado, a sua honra está sendo jogada na lama por esse governo que não é negacionista, é negocionista, um governo que faz negociatas com a vacina, e só isso já o faria completamente execrado pelo grande higienista, pelo grande médico Oswaldo Cruz. Bom, eu quero também chamar a atenção de vocês para a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu à Procuradoria-Geral da República, do Dr. Augusto Aras, que investigue 4 processos contra o general Walter Braga Neto, um dos medalhados com Oswaldo Cruz, né? Porque ameaçou Arthur Lira, presidente da Câmara, dizendo que se não houvesse voto impresso em 22, não tinha eleição. Muito embora que essa foi um furo do Estadão, mas hoje o UOL está publicando a coluna da Thaís Oyama, que está dizendo que, na verdade, o recado eram para os 3 ministros do Supremo, principalmente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o doutor Luiz Roberto Barroso. Pois é, não sei se o recado era para o ministro do Supremo, agora, fazer o presidente da Câmara de menino de recado é um feito do governo Bolsonaro, até porque o doutor Arthur Lira é quem manda no Brasil. Agora, ele e o Ciro Nogueira, né? Nós temos aí uma dupla que manda no Brasil, e o Bolsonaro está aí obedecendo. Aliás, obedecendo e mentindo, como sempre. O editorial do Estadão a respeito do aumento que ele prometeu dar para o fundo eleitoral, que eu chamo de furto eleitoral e partidário, de 2022, na lei do orçamento, ele mentiu, o editorial mostra isso claramente, quando ele disse que poderia ser vítima de uma denúncia de crime de responsabilidade e que ele tinha que seguir a lei. O editorial mostra que a lei 13.387 não se refere a esse tipo de custo. Depois ele disse que tinha que obedecer a um aumento da inflação. E o jornal Estado de São Paulo, nesse mesmo editorial, calculou que se fosse dar um aumento de acordo com a inflação, o fundo seria não de 4 bilhões, mas de 2 bilhões 197 mil reais. Ou seja, é um mentiroso e mente a respeito do seu bolso. Você vota nele se você quiser, isso faz parte do seu livre-arbítrio. Agora, ele mente dizendo que está economizando 2 quando ele está agravando o valor em 2 e cobrando do pagador de imposto. Por falar em pagador de imposto, nós temos mais uma de um ministro, agora de Ciência e Tecnologia, o doutor Marcos Pontes, e veio explicar que a queda da plataforma Lattes não vai implicar perda de dados. Deus queira que não, porque se implicar perda de dados, nós vamos ter problemas graves. Cientistas, professores, intelectuais que defenderam tese, pessoas que têm seu currículo Lattes no sistema de computadores do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, essas pessoas podem ser prejudicadas, porque há certamente, entre os seus orientadores, entre os que participaram de suas mesas, cientistas, professores que morreram, catedráticos que morreram e que não podem mais preencher as informações que estavam lá. De qualquer maneira, eu tenho certeza de uma coisa: isso aí é caso pensado, isso é proposital. O governo Bolsonaro é contra a ciência. Por isso que cuspiu na medalha Oswaldo Cruz, dando à sua mulher, que nunca deu contribuição nenhuma, nem para a caridade pública. Imagina para a saúde pública, né? Pois é, foi proposital e agora vamos esperar para ver se não houve perda. Aliás, a notícia já devia ter sido dada há muito tempo. Porque esse governo, quando comete um erro grave, apaga das redes sociais. O governo usou uma imagem para comemorar o Dia do Agricultor, dia 28 de julho, hoje, de um cidadão com um rifle no ombro. O cidadão com um rifle no ombro não é um agricultor, é um jagunço, ô Bolsonaro. Jagunços com os quais você está acostumado a lidar lá nas milícias do Rio de Janeiro, mas eu não. Eu não. E muito bem fizeram todos os que reclamaram veementemente
Lembrando que o agricultor brasileiro produz com enxada e com foice, e não com fuzil. E aí o covarde desgoverno do covarde capitão Bolsonaro tirou a imagem do ar. Bom, guarde bem essa imagem, veja nas redes sociais, porque ela é a cara do que é o desgoverno Bolsonaro. No Brasil de Bolsonaro, quem produz comida é jagunço, não é agricultor. No Dia do Agricultor, eu deixo um grande abraço, não apenas a todos os agricultores, mas a todos aqueles que consomem a grande, magnífica produção do agronegócio brasileiro. Parabéns! Um abraço. Em pé, direto ao assunto, e só a verdade salvará as nossas vidas.